Durante essa quarta e última temporada de Superman e Lois, nós tivemos a adaptação do arco A Morte do Superman, onde o Superman morre numa luta épica contra o Apocalipse e depois volta à vida, usando um novo traje e com problemas no mundo pra resolver. E no vídeo de hoje eu vou fazer pra você um breve resumo de como foi essa história até o episódio 5 da quarta temporada de Superman e Lois, analisar o que aconteceu ali e criar algumas teorias pro final da série. E vamos ver o que ele tem parecido com a adaptação que rolou no live action no filme Batman vs Superman, o que tem de diferente, quais as inspirações que ele pegou para esse novo traje, enfim, tem muita coisa pra gente trocar ideia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e essa adaptação do arco A Morte do Superman foi pra mim infinitamente superior à adaptação que a gente teve no filme do Zack Snyder, Batman vs Superman, pelo peso que ela trouxe ali, né? Mas ela tem pontos muito parecidos, porque nos quadrinhos o Apocalipse é uma aberração kryptoniana, certo? E o Superman morre, mas ele consegue vencer o Apocalipse, assim como Batman vs Superman também. Mas em Superman e Lois, eles conseguiram, cara, amarrar todos os elementos dessa história de um jeito que ficou tão perfeito. Eu não lembro de ter visto uma trama tão complexa assim em nenhuma outra série de super-heróis, né? Foi uma coisa meio bizarra, digamos assim, né? Porque a gente tem o Lex Luthor, que 17 anos atrás foi preso porque a Lois Lane acabou incriminando ele de algo que em teoria ele não teria cometido, mas ele cometia outros crimes, certo? E a Lois fez aquilo, não foi por bondade para salvar o mundo, é porque ela ia se casar com Clark Kent e o Lex Luthor tinha Kryptonita, que poderia fazer mal para o Superman. Então lá no passado, ela fez isso que seria meio que errado, em nome de proteger a família dela, certo? E ela também sabia que o Lex Luthor era um criminoso. E aí, beleza, a gente não sabia dessa história que tinha rolado. A série aconteceu, eles se casaram, tiveram os filhos e tudo mais. E aí, no final da terceira temporada, foi revelado tudo isso. Mostrou-se quem era o Lex Luthor ali, mostrou-se esse background dele. E o Lex Luthor saiu da prisão pra se vingar da Lois Lane. Isso foi muito diferente também do que a gente via nos quadrinhos, onde o Lex Luthor odiava o Superman. Não era a Lois Lane. Porque assim, ele tinha uma certa rivalidade ali com o Superman, mas não parecia ser a principal motivação dele, certo? E aí ele queria se vingar da Lois. E para se vingar da Lois, ele precisava matar o Superman. Então o Superman era só um obstáculo no caminho dele ali, né? E aí a gente viu ele usando o Bizarro, que foi um personagem que apareceu na segunda temporada, que também tinha uma história em outra terra. Ele era o Superman de outro universo, uma terra invertida, que acabou se viciando em Kryptonita, que dava mais poderes pra ele, e a vida dele foi por um outro caminho completamente diferente. A gente viu o que aconteceu também na realidade dele, que ele não tinha identidade secreta, ele era só o Superman, todos sabiam que ele era o Clark Kent, e a gente viu as consequências que isso trouxe pra família dele também, e isso acabou levando ele a se viciar na Kryptonita e meio que perder toda a família dele, certo? E aí nós vimos que ele foi morto lá na segunda temporada por um outro general, né? E aí o Lex Luthor, para poder tirar o Superman do caminho dele, acabou pegando esse corpo do Bizarro que tinha voltado à vida por conta dos experimentos do Bruno Menhai lá na terceira temporada, que estava fazendo testes ali para tentar salvar a esposa dele de uma doença que a Lois Lane também tinha. Então o motivo do Bizarro voltar à vida também tá muito amarrado com outras tramas da série, né? E aí os Lex Luthor, para poder se vingar da Lois, usa esse corpo do Bizarro e transforma ele numa aberração que foi inspirada no Apocalipse, certo? Que é uma aberração kryptoniana. Muito inspirado também no que foi feito em Batman vs Superman, onde o Lex Luthor pega o corpo do Zod e une com o DNA humano e transforma ele no Apocalipse. Só que o que o Lex Luthor não sabia era que o Superman era o próprio Clark Kent, então ele estava causando um mal ainda maior para Lois Lane. E aí ele dá ordem para o Bizarro de trazer o coração do Superman. E aí no primeiro episódio a gente vê essa luta, inclusive tem um react aqui no canal, né? E a luta é muito pesada, eu acho que é uma das melhores lutas do Superman que eu já vi em live action, se não a melhor. Eu acho que ela fica pau a pau ali, ou até ganha da luta com o Zod no Man of Steel. Eu acho que a luta do Zod só ganha, né?
por causa do alto orçamento, porque é muito mais bem executada, né? Tipo, a Superman e Lois é uma série da CW, mas não fica tão atrás também. Comenta aqui embaixo qual luta você prefere, a do Man of Steel ou essa, né? Essa eu achei bem legal porque levaram pro espaço e tudo mais. E aí, pelo fato das mutações que o Bizarro sofreu, ele acaba conseguindo arrancar o coração do Superman e deixa ele morto ali, né? E entrega esse coração pro Lex Luthor. E o Lex Luthor usa isso pra criar um plano pra machucar ainda mais a Lois Lane, né? Porque ele tava com o coração do Superman ali, e aí, ele estando com esse coração, o Jordan, que era o filho do Clark, foi atrás dele, porque eles levam o corpo lá do Superman pra Fortaleza da Solidão, e ali a inteligência artificial diz que pra poder trazer ele de volta, eles precisariam do coração, porque eles não conseguiriam regenerar órgãos ali. E aí o Jordan, sem contar pra ninguém, é o irmão que tem poderes ali, vai atrás pra tentar recuperar o coração. E o Lex, sabendo que o Jordan e o Jonathan eram filhos da Lois, acaba juntando todos os pontos e descobre que o Superman era o marido dela. E aí, tipo, ele fala, caraca, eu consegui causar mais mal ainda do que eu esperava. Ele ainda sequestra o General Lane, que era o pai da Lois Lane, não só pra se vingar dela, mas também porque o General Lane sabia onde estava a filha dele, que é a filha que abandonou ele, por ele ter ido preso pelo que a Lois Lane fez por ele. Então, a trama tá toda amarrada, né? E aí ele sequestra o General Lane, só que aí o Jordan consegue salvar ele, e aí ele se recupera e tudo mais. E aí o Lex Luthor, descobrindo que o Jonathan e o Jordan eram filhos da Lois com o Superman, aí ele cria um plano pra colocar um dos filhos contra ela e tirar dela o que ela, em teoria, tirou dele, que foi o amor dos filhos, né? Porque ele perdeu a relação que ele tinha com a filha dele ali. E aí ele atrai os dois gêmeos pra emboscadas diferentes e faz uma ligação pra Lois, falando que ela teria que escolher um dos filhos pra sobreviver. E aí a Lois escolhe o Jonathan, porque o Jonathan era o filho que não tinha poderes, né? E ela achou que o Jordan poderia se virar. Só que aí o Lex Luthor não mata o Jordan. O Lex Luthor, inclusive, destrói o coração do Superman na frente dele, pra ele saber que o pai dele não vai poder voltar mais. E depois mostra pra ele ainda, fala, ó, a sua mãe escolheu o outro, causando uma discórdia ali entre a família. Então o Lex ataca a relação dela com os filhos, a relação dela com o marido, que ela perde, né, e com o pai. E aí o Lex parte na jornada dele também de tentar descobrir onde estava a filha dele. E aí, pra isso, ele precisava do General Lane. E ele começa a ameaçar o General Lane. Ele fala, ó, se você não me disser onde está minha filha, eu vou te matar. Ele manda um cara lá pra matar o General Lane, né? Só que aí, o General Lane tava com o plano de tentar conseguir um coração novo para o Superman. E nós vemos no episódio também, de flashback ali, isso no episódio 3, que no passado o General Lane era contra o Clark se casar com a Lois, porque ele era o Superman, e como ele lutava muito, ele poderia deixar ela um dia, né? Mas por ele ver quem era o Clark, com as intenções dele, ele acabou aceitando, e eles se tornaram grandes amigos, né? Se tornaram uma família mesmo. E a gente vê no episódio 3 todo esse flashback, e no final, o General Lane dá a vida dele, se sacrifica, pra poder não só proteger o segredo da Elizabeth Luthor, que era a filha do Lex Luthor, e não contar pra ele onde ela tava, mas também para ceder o coração dele. E no final ele deixa uma mensagem ainda para Lois Lane, dizendo que toda vez que ela vê o Clark ali, que eles estiverem juntos, o coração dele também vai estar batendo com eles ali. Então ele sacrifica a vida dele pela família dele ali, que tinha ainda, sabe? Ele usa aquele soro baseado em Kryptonita X que dava poderes kryptonianos para humanos para modificar o coração dele, e acaba que funciona, né? Ele pede pro John Henry Irons, depois que o Apocalipse matasse ele, né? Porque ele não ia dizer pro Lex Luthor onde estava a Elizabeth, ele pegasse o corpo dele e levasse pra Fortaleza da Solidão pro transplante ser feito. Dá certo, o coração dele funciona no Clark, né? E o Clark volta à vida. Então nós tivemos ali a morte e o retorno do Superman. Só que quando o Superman volta, ele volta mais fraco, né? Ele tem uma cena ali que ele tenta voar junto com o Jordan, mas o coração começa a bater diferente. Ele não consegue voar o quanto que ele voava, ele não tem a força que ele tinha, né? E ele tava se sentindo muito vulnerável. Tem cenas que a gente vê ali no episódio 4, onde ele olha no espelho e vê uma cicatriz no peito, né? Que foi a cicatriz do transplante de coração que foi feito. Se sente muito inseguro, ele não se sente mais vulnerável como ele era antes. E aí isso acaba criando uma empatia dele com a Lois, né? Porque a Lois estava doente, aí ela fala que ela fez uma cirurgia, né? Que mudou o corpo dela. Ela fala, então você se sente vulnerável, não se sente o mesmo de antes. Enfim, é assim mesmo, agora você é diferente. E aí você vai ter que achar alternativas diferentes para lidar com os problemas. E é isso que o Clark tem que fazer, porque ele vê que se o Apocalipse quisesse matar ele,
ele ia morrer, não tinha o que fazer, porque ele já tinha perdido quando ele estava no auge dos poderes, imagina agora que ele tá mais fraco. Então a gente vê nesse episódio 4 e 5 o Clark Kent tendo que usar alternativas diferentes para tentar resolver esse problema e salvar a vida dele, salvar a família e vencer o Lex Luthor, né? E aí, uma das alternativas é ele ir conversar com o próprio Lex, porque no episódio 4 ele teve que fazer uma aparição pública como Superman para salvar o filho dele, não tinha o que ele fazer, aí voltou a notícia, né, que o Superman tá vivo, e a qualquer momento o Lex Luthor poderia mandar o Apocalipse de novo para matar ele de novo, e aí não teria outro coração para ele, certo? E ele tenta conversar com o Lex Luthor. E nessa cena eu achei muito da hora, porque a gente vê o traje dele, o novo traje na luz, né, e apesar dele não ter usado ainda o traje preto que a gente vê na HQ e vê nas adaptações da morte do Superman, ele usou um traje que foi mais escuro, né? E cara, quando eu vi, ficou igualzinho o traje do Henry Cavill, do DCU. As cores, a capa, o símbolo também. Eu não sei se foi feito intencionalmente, eu acho que foi, tá? Mas ficou muito igual, cara. Até a textura do tecido, vocês perceberam isso? Comenta aqui embaixo. E eu ainda acho que em algum momento ele vai ter que usar o traje preto, tá? Pra poder usar todo o poder da energia solar ali. Mas enfim, ele tentou conversar com o Lex Luthor, não deu muito certo. O Lex Luthor falou que ainda ia querer se vingar da Lois. Aí a Lois vai até lá na Inglaterra, tenta trazer a filha dele de volta. Eles conseguem trazer a filha dele de volta, mas aí as coisas não funcionam tão bem. Aí o Clark fala, pô, vou usar meu poder aqui do discurso e da esperança, novamente. Vai lá, fala com a filha dele, a filha dele tenta de novo, só que também não dá certo. Enfim, eles não conseguiram conversa com o Lex Luthor. O Lex Luthor não dá pra convencer ele. E aí a gente entende o porquê também nesses episódios, porque ele conta que quando ele era criança, ele sofreu violência física da mãe dele. Então por isso que ele é uma pessoa tão violenta, por isso que teve inclusive aqueles atos de violência com o Bizarro pra transformar ele lá no Apocalipse, né? Então até a história do Lex faz sentido ali, não é a vilania pela vilania, sabe? É algo bem complexo e bem construído. Só que aí a filha dele decide que não quer estar próxima dele também. Aí o que a Lois Lane faz? Ela decide ir conversar com o Apocalipse. Por quê? Ela sabia que ele conhecia ela, ele olhou nos olhos dela, né? Talvez ela saiba que ele é o Superman de outro universo, talvez não saiba. Eu acho que ela não sabe, ela só entendeu que eles tinham alguma relação ali e pediu pra ele não fazer mais mal pra família deles. E aí ela até diz ali no final do episódio 5 que, eu conversei com o Apocalipse, ele não é mais uma ameaça. Então, por ele ter sido casado com a Lois de outro universo, ter tido uma família, ele entende mais do que ninguém o que o Clark tá passando ali, porque ele já foi o próprio Superman, certo? E aí ele talvez não queira mais destruir a família dele, né? E isso tira um poder do Lex Luthor, tira o poder de destruir realmente a família da Lois agora. Então se eles não conseguiram resolver conversando com o Lex, talvez com o Apocalipse dê certo. Não sabemos se ele vai voltar a aparecer, talvez ele volte como aliado, talvez não. Enfim, eu acho que vai voltar, tá? Porque a trama dele tem que ser concluída também. Mas eu acho que ele não vai matar Superman de novo, senão não tem o que fazer, tá ligado? O que eu acho que vai acontecer é que a batalha agora vai ser o Superman versus o Lex, o que aí fica mais equilibrada, né? Eu vi algumas teorias até também de que o Bizarro poderia dar o coração dele pro Superman, porque o Superman agora não tá em plenos poderes, né? Então talvez ele leve uma canseira do Lex Luthor. Mas com o coração do Bizarro, que é um coração kryptoniano também, talvez ele volte pro auge dos poderes dele. É uma possível teoria. Comenta aqui embaixo o que você acha. E além disso, nós vimos também que o Jonathan, que era o irmão sem poderes, acabou ganhando poderes também. E ele tá lidando de uma forma muito melhor do que o Jordan lidou, né? Porque o Jordan tem alguns problemas psicológicos e tudo mais, acabou fazendo um monte de merda entre a terceira e a quarta temporada e ele desistiu. Falou, não quero mais. Eu fui muita cagada, não vou mais ser super-herói. E agora o Jonathan está treinando para ser. E vazou de um livro contando a história do Superman ali, o traje que os dois vão usar no final da série. Então os dois vão se tornar o Superboy. O Jordan usa um traje ali mais inspirado nos trajes antigos do Superman, onde ele tem cores ali vermelhas e pretas. E o Jonathan usa inspirado no traje mais moderno, ali com cores vermelhas e amarelas. E eu achei bem legal esses dois Superboys assim, né? E nós tivemos também uma resolução ali do conflito que o Lex criou entre o Jordan e a Lois, né? Onde o Jordan e a Lois conseguem se resolver sobre a ligação que ele mandou e tal. O Jordan fala que nem tava bravo com isso, ele tava bravo com ele mesmo. Então parece que esse é um conflito que já foi resolvido e a jornada da série tá caminhando, né? E cara, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser essa conclusão, porque como eu falei, ela amarra a história de quase todas as temporadas, né? Da primeira temporada ali, com o Jonathan e com o Jordan, da segunda, que traz o Bizarro. Aí tem também a terceira temporada, né? Que trouxe o Lex, que trouxe o Bruno Mannheim, também teve o Bizarro nessa trama aí também. E agora vai ser meio que a conclusão de tudo. O que falta voltar é o Tal-Ho, que é o irmão mais velho do Clark Kent. Por quê?
o Tal-Ho tá na Terra Bizarra, né? E a Terra Bizarra é a Terra do Bizarro, que é o mundo quadrado. Talvez ele leve o Bizarro de volta pra lá, talvez não. Será que ele não poderia doar um coração kryptoniano pro irmão dele? Pro Clark também? Pro Clark ter os poderes de volta? A gente viu que ele estava disposto a sacrificar a vida dele ali também, né? Levando o Superman lá pro sol, pro Superman ganhar os poderes de volta na segunda temporada. Então, pode até ser que o Tal-Ho seja importante nessa conclusão também. Vou deixar a teoria aqui pra vocês. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando da série até aqui. Eu tô achando, cara, espetacular. Essa junção de roteiro, assim, também, dos personagens ligados. Tá bem acima do que eu esperava também. E manda esse vídeo pros seus amigos verem essa análise, esse resumo do que rolou até aqui em Superman e Lois, pra ver se eles se animam pra assistir essa conclusão também, porque a série tá muito da hora, beleza? Eu vou deixar aqui do lado o react que eu fiz do episódio 1 e do episódio 2, pra você ver ali como é que foi assistir, beleza? E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.